como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu espero que a graça de Deus alcance a sua vida, alcance o seu coração. Porque quão bom é vivermos sob a graça de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Podemos desfrutar das suas misericórdias e da sua presença todas as manhãs. Vamos orar. Respire fundo. Conecte os seus pensamentos àquilo que te traz paz, aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz gratidão. Não se prenda ao passado. Não se preocupe com o futuro. Simplesmente respire fundo. E agradeça pelo presente do dia de hoje. E viva só por hoje. Faça só por hoje tudo aquilo que vier às suas mãos para fazer. Faça com alegria e faça com gratidão, só por hoje, porque é o que nós temos. Tenha uma visão extraordinária de futuro. Sonhe grande, pense grande, deseje coisas grandes, coisas extraordinárias, e coisas extraordinárias acontecerão. Mas viva só por hoje. Faça só por hoje. Faça o que precisa fazer para alcançar os desejos do seu coração. E peça ao Criador que te ajude, que te ilumine, que te dê graça, que te dê força. Busque sabedoria nele. A sabedoria é a graça de colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Ame aprender. Tenha um coração ensinável. E busque o dom da sabedoria, busque o dom da fé, que é um dom do Criador. E faça. Todos os dias, dê um passo, dê 2 passos, dê 3 passos, mas dê um passo em direção aos seus objetivos, em direção aos seus desejos. E eles se concretizarão. Quando temos a sabedoria ao nosso lado, quando amamos a sabedoria, as ações do dia a dia ficam simples, ficam leves. Por isso precisamos dela. Por isso a palavra do Senhor diz que devemos amá-la acima do ouro e da prata, que devemos buscar o conhecimento acima do ouro e da prata, que devemos fazer da sabedoria um pendente, fazer do conhecimento um colar, atar nos nossos pescoços e não abandonar, porque é o conhecimento e a sabedoria que vai nos fazer reinar sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo, sobre o nosso ambiente, sobre onde estivermos. Precisamos aprender a viver a vida abundante que o Criador tem para nós. Existe uma vida abundante para viver, mas é preciso aprender a viver essa vida. Querido Deus, ensina-nos os teus caminhos, que venhamos buscar o conhecimento do Senhor acima do ouro e da prata, e que venhamos praticar aquilo que aprendemos, para que venhamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor para nós. Eu oro, Deus, por todos que me ouvem, que me ouvirão nessa manhã. Eu oro, Deus, por todos aqueles que hão de me ouvir depois. Eu oro por aqueles que hão de me ouvir no YouTube. Atrai o coração deles a Ti. Atrai o coração daqueles que hão de ser salvos a Ti. Que eles desejem, Pai, o Teu reino sobre a vida deles. Jesus, o Senhor nos ensinou a orar: venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ensina-nos a amarmos o Teu reino. E se amarmos o Teu reino, aprendemos a reinar. Porque o Senhor vem morar dentro de nós.
E quando o Senhor faz morada dentro de nós, nós reinamos sobre a criação. Nós reinamos sobre as nossas emoções, sobre nós mesmos, sobre o nosso lar. Não nos deixe, Senhor, continuar vivermos como escravos, mas que venhamos viver como os livres, porque para a liberdade o Senhor nos chamou. Nós lançamos fora nesta manhã, nós lançamos fora nesse dia todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós recebemos do Senhor o verdadeiro amor. Em nome de Jesus. Mateus 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse a seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o temiam como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e do que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. E chegaram a seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe:
homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam que ao menos lhes pudesse tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Então, o capítulo 14 começa falando da morte de João Batista. Naquele tempo, Herodes ouviu a fama de Jesus e ele disse aos seus criados: Este é João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele? Herodes, ele gostava de João Batista. João Batista, ele exortava Herodes, porque Herodes, ele adulterava com a esposa do seu irmão. E João Batista falava para ele: olha, isso não é lícito. Você está errado. João Batista falava para o rei. E a mulher de Herodes não gostava dele ouvir João Batista, dele ser amigo de João Batista. Herodes prendeu João Batista por causa da mulher do seu irmão. Então foi ali uma questão familiar. João Batista estava envolvido e ele foi preso por causa disso. E só que Herodias queria que Herodes matasse João Batista, só que Herodes não queria matá-lo, então prendeu. E ela não se deu por satisfeita. E um dia, lá nas festas do rei, a filha de Herodias dança. E Herodes já estava bêbado, se alegra com a dança da menina e fala: olha, me pede tudo que você quiser, até metade do reino, se você me pedir, eu te dou. Já estava para lá de bêbado, já não estava mais no seu raciocínio. E a menina foi perguntar para a mãe: mãe, o que eu peço? E ela falou assim: pede a cabeça de João Batista num prato. E a menina obedeceu a mãe, foi lá e pediu: olha, eu quero a cabeça de João Batista em um prato. E Herodes, assim, se estremeceu no seu coração, porque ele não queria matar João, mas ele tinha prometido. E ele mandou matar João e trouxe a cabeça de João Batista em um prato para a menina. E ela pegou a cabeça e levou para sua mãe. Não vamos nos prender muito a esse contexto aqui agora. Eu só estou contando a história de uma forma mais simples para que você se familiarize com o contexto, né? Porque há uma verdade por trás disso. Mas eu não vou me prender nesse texto de Herodias agora. O que eu vou dizer é, só que Herodes, ele ficou com esse remorso, com essa culpa no coração por ter matado João Batista. E quando ele ouviu falar de Jesus, das maravilhas que Jesus falava, ele falava assim, ele se alegrou e ele falou: é esse João Batista que ressuscitou? E por isso ele está fazendo essas maravilhas? Nesse contexto, os discípulos foram dar essa mensagem para Jesus. O que tinha acontecido com João Batista. Assim foi o fim de João Batista. João Batista, aquele que Jesus disse que de mulher não nasceu um homem maior que ele. Ele foi o anjo que preparou o caminho de Jesus, que anunciou o seu caminho aqui na terra. Ele foi morto por uma briga familiar e uma mulher pediu a sua cabeça em um prato e foi lhe dado. É a história da Bíblia. Não tem só o final feliz na Bíblia. Mas há uma mensagem por trás disso. Depois nós podemos pensar sobre isso. Vamos continuar. A primeira multiplicação dos peixes. E Jesus, ouvindo a notícia de João Batista, ele se retirou dali num barco e foi para um lugar deserto. Jesus se entristeceu com essa notícia. E ele se afastou da multidão, ele foi para um barco.
praticar o luto por João Batista. Mas a multidão estava sempre com ele, a multidão estava faminta, a multidão estava doente, a multidão estava oprimida. E quando elas encontravam com Jesus, elas eram libertas, elas eram saciadas. E sempre a multidão vinha até onde estava Jesus, porque a fama dele já era grande. E todos que vinham até Jesus, ele curava, ele libertava, ele dava vida e vida em abundância. E não é diferente nos nossos dias. Ele ainda continua entre nós através do Espírito Santo. Ainda o convite de Jesus é real. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o convite que Jesus nos faz todos os dias. E se você anda cansado, oprimido, sobrecarregado com os cuidados desta vida, permita-se fazer diferente. Permita-se experimentar essa vida abundante que o Criador tem para nós. Mas ele não invade o seu livre-arbítrio. Ele não invade a sua zona de conforto. É você que vai precisar levantar e fazer o que precisa ser feito. É você que vai precisar levantar e buscar o conhecimento. É você que precisa abrir a porta do seu coração. E depois que você abrir, tem um processo de arrumar a casa. Porque está tudo bagunçado. Para você ter uma casa organizada, dá trabalho. Por isso precisamos sair da zona de conforto. Não é à toa. O Evangelho de Cristo não é um evangelho passivo. É um evangelho de atitude. É um evangelho de ação. Oração. Há poder na oração. Orar, falar com Deus, ação, agir com a graça dele. Na minha oração, eu busco o favor dele e ajo com o favor dele. Não é orar e ficar numa passividade esperando ele fazer tudo. Ele não vai fazer mais nada, porque ele já fez tudo que ele tinha que fazer. Agora ele faz sim, através de você. É você que abre a porta do coração. É você que deixa ele entrar. É você que, com a ajuda dele, arruma a casa. O que é arrumar a casa? É abandonar as obras da carne. É abandonar aquilo que te afasta dele. É decidir, ao invés de murmurar, agradecer. É decidir, ao invés de culpar o outro, se responsabilizar pelas suas ações. É decidir assumir aquilo que você falou, aquilo que você se posicionar. Você que decide. Com a graça dele, com o favor dele, através de você. A vida com Deus é uma parceria entre eu e ele, entre nós. Não é ele fazendo para mim, e não é eu fazendo para ele. É nós fazendo juntos para a glória dele. E quando eu faço para a glória dele, eu recebo o favor dele. Eu ando ao estilo 7 estrelas nesse mundo, reinando sobre a criação, reinando sobre o mundo, reinando sobre as minhas emoções. E glorifico o nome dele. Porque o mundo anseia ver a manifestação dos filhos de Deus. E como os filhos de Deus manifestam a glória de Deus através das suas obras e das suas atitudes. E aí você vai pensar, uma pessoa que vive nas dívidas, que vive murmurando, que vive irritado ou que vive ansioso, manifesta a glória de Deus. Você pensa que é para isso que Jesus morreu? Jesus, ele morreu, ressuscitou, para que hoje eu e você
tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O pecado, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Se você não vive uma vida abundante, a culpa não é de Jesus, a culpa não é de Deus, a culpa é só sua, que precisa se responsabilizar pelas suas ações, se achegar a Ele, porque o convite está de pé, é para todos. E com a ajuda dele, com a graça dele, fazer o que precisa ser feito. E aí, o caminho é estreito. Porque você vai precisar romper com todos os seus conceitos, com todas as suas crenças. Porque antes de encontrarmos com Jesus, tínhamos uma mentalidade escrava. Mudar a mentalidade não é fácil. Mas é possível ressignificarmos as nossas crenças. Eu tenho ressignificado as minhas crenças. Crença de merecimento, crença de pertencimento. Você precisa se sentir merecedor de coisas boas. Porque o céu é a pérola mais preciosa que existe. Se imagine morando em um lugar onde as ruas são de ouro, os rios são de cristais, as portas da cidade são de pérolas. Tudo que existe lá, quando a Bíblia retrata o céu, a Bíblia fala das pedras mais preciosas que existem. João, quando João expressou o céu, João, ele trouxe da mente dele tudo de mais precioso que ele conseguiu expressar, ele trouxe. Não significa que os rios vai ser de cristal. Precisamos, imaginar. A água é tão cristalina que parece cristal. As ruas são tão, falando na nossa linguagem de hoje, as ruas são tão modernas, são tão chiques, há tanta acessibilidade nas ruas, a cor da rua é ouro. João estava falando de uma estrutura, de uma cidade poderosa. Quando nós saímos do Brasil, um país de terceiro mundo, e conhecemos um país de primeiro mundo, nós chocamos com a diferença da cultura, da ordem das coisas. Então João estava descrevendo o céu com tudo do seu cérebro, conseguia imaginar o mais valioso. Quando nós vimos para Jesus, quando nós nos achegamos a Jesus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade de escassez, de pobreza, porque pobreza é improdutividade. Precisamos parar de ser pessoas que não agem, precisamos produzir, sermos produtivos. E talvez a pessoa me pergunta: Rose, eu vou produzir o quê? Pergunte para você mesmo. Faça perguntas para você mesmo. O que você gosta de fazer? O que quando você faz, você faria de graça e que não precisasse te pagar? Isso é o que você nasceu para fazer. O que você faria de graça? É o que você nasceu para fazer. Só que você precisa arrumar um jeito de receber para fazer isso. Porque tem jeito de você fazer aquilo que você ama, recebendo por isso. Aí você precisa de sabedoria, precisa de conhecimento. Quando você descobre o que você nasceu para fazer, faça essa pergunta: o que eu faria de graça, se eu pudesse? Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o que eu não deixaria de fazer? Porque se hoje você sai para o seu trabalho para trabalhar só para receber um salário, não é isso que você nasceu para fazer. Agora, se você falar para mim: Rose, eu amo o meu trabalho. Se eu ganhasse todo o dinheiro do mundo, eu continuaria nesse trabalho, porque eu amo. Você está no caminho certo. Mas se você levanta todos os dias penando para ir trabalhar,
Quando chega a sexta-feira, é o dia mais feliz para você, porque aí você diz sextou, porque eu não aguento de segunda a sexta. Você precisa mudar a sua mentalidade, tomar atitudes para experimentar a vida abundante que o Criador tem para você. Então faça perguntas, olhe para dentro de você. O reino de Deus não está lá fora, ele está aqui dentro. Olhe para dentro de você e comece a perguntar: o que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? Qual é o meu dom? O que eu faria mesmo se eu ganhasse 300 bilhões? Eu iria continuar fazendo isso, porque eu amo fazer isso. Se eu parar de fazer isso, eu morro. E aí, busque conhecimento para aplicar isso. Isso é encontrar o propósito. E é isso que Jesus faz conosco. Jesus, ele nos capacita a termos coragem de romper com a tradição do mundo. Porque o mundo, ele nos ensina a estudar, ter profissão. Talvez a ação que você estuda 10 anos para tê-la, você nunca vai recuperar o dinheiro que você investiu nela. E nem satisfeito nessa profissão. Quando encontramos com Cristo, ele nos dá coragem de sermos considerados loucos para esse mundo. E eu não quero saber de título. Eu quero saber do meu propósito. Tem se levantado uma geração que não estão preocupadas com o título, mas que estão preocupadas com o propósito. E essa geração que está preocupada com o propósito tem comido o melhor dessa terra. Tem experimentado o melhor dessa terra. É essa a vida que o Criador tem para nós. Por isso precisamos ressignificar as nossas crenças. Porque a nossa crença é moldada conforme o sistema desse mundo, porque nós estamos nesse mundo. E quando eu encontro com Jesus, a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar a minha mentalidade, é mudar as minhas crenças. Porque se eu não ressignificar as minhas crenças, não vai fazer diferença nenhuma. A vida do que não é Jesus. E aí Jesus, ele disse assim: se a vossa justiça não exceder os escribas, de maneira nenhuma herdarão o reino dos céus. A minha justiça é exceder a justiça daqueles que servem a Deus. Mas para isso é preciso coragem, é preciso renúncia, é preciso amor, é preciso ousadia. E como que adquire isso? Buscando a sabedoria, se aproximando do conhecimento. É o conhecimento que nos liberta. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Temos tudo nele. E aonde ele está? Aqui dentro, através do Espírito Santo. Então você só precisa parar e olhar para dentro de você. Pare de buscar lá fora. Pare de se preocupar que o outro pensa de você. Olhe para dentro de você e seja corajoso e dizer aquilo que traz paz, que traz alegria, que traz justiça para você. Porque você vai começar a experimentar essa vida que eu faço, liberdade. Vai me ouvir falando de dinheiro, mas não para você ser servo dele, para ele te servir. Você precisa ressignificar até suas crenças que te ensinaram sobre dinheiro. Não é errado termos dinheiro. É errado não termos dinheiro. Porque quando você tem essa crença de que você não pode ter dinheiro, você se torna escravo dele. E a Bíblia fala assim que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Se você não tem dinheiro, você é escravo dele. Olha como que a nossa mentalidade precisa ser mudada. Porque quando eu não tenho e preciso gastar 10 horas do meu tempo para adquirir ele e adquirir pouco, é eu que estou servindo a ele, não é ele que está me servindo. Mas quando eu mudo a minha mentalidade, que eu posso ter muito dinheiro e eu aprendo a fazer, porque sou eu que faço o dinheiro. Eu preciso aprender com os americanos. Nós falamos, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Não.
Eu preciso make money, eu preciso fazer dinheiro. Eu preciso aprender a fazer dinheiro. E tudo é um processo de aprendizagem. E quando eu ressignifico essa mentalidade de que eu posso ter e ter muito para ele me servir, porque a diferença aqui, Jesus não falou que eu não posso ter. Jesus falou que eu não posso servir. Mas quando é ele que me serve, quando é o dinheiro que me serve, eu posso transbordar na vida do outro. Porque enquanto eu estiver, Deus ele não burla o sistema desse mundo. Enquanto eu estiver vivendo aqui nesse mundo, eu preciso de dinheiro. Para comer, para beber, para vestir, para morar, para tudo. Para ter a vida abundante que o Criador tem para mim, eu preciso de dinheiro. Mas para desfrutar da criação, eu não preciso. Por isso eu não posso me apegar ao dinheiro. Para você ir até o mar, você vai precisar do dinheiro para chegar até o mar, para condução. Mas para desfrutar do mar, você não precisa de dinheiro, porque é gratuito. É essa a mentalidade que nós precisamos ter, porque nos é ensinado errado. E a maioria de quem critica que não pode ter dinheiro é porque não tem. Porque não sabe fazer. E eu tinha essa mentalidade. E eu tenho ressignificado essa mentalidade em mim. Por isso você vai me ouvir sim falando sempre que eu tiver oportunidade para você mudar a sua mentalidade com relação ao dinheiro. Você não pode servir a ele, mas você precisa ter ele, e muito. Porque quanto mais você tiver, mais você vai poder ajudar o próximo. Você vai poder usufruir da vida abundante que o Criador tem para você. Em nenhum momento a Bíblia fala que não podemos ter dinheiro. Em nenhum momento a Bíblia apoia a pobreza. A Bíblia não é um livro que apoia a pobreza. A Bíblia é um livro de prosperidade, de riqueza, de reino, de conquista. Leia a Bíblia. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Estamos nesse ano de 2021 com o propósito de lermos toda a Bíblia. E já lemos assim, se você voltar a me ouvir, tá tudo gravado no IGTV, tá lá no meu YouTube também. Todos os versículos que eu leio sobre prosperidade eu comento. Porque precisamos ressignificar as nossas crenças. Precisamos conhecer esse Deus que nós servimos. O Deus criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe. O Deus todo-poderoso. Nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas aqui desse mundo, mas podemos ter tudo o que quisermos ter para o nosso desfrute aqui nesse mundo. Mas eu só vou ter se eu desejar. E eu só vou desejar se eu mudar a mentalidade. Porque me foi ensinado que é errado ter. Só que antes de ter, eu preciso ser. Eu preciso trabalhar a minha identidade. De quem eu sou. A imagem e a semelhança do Criador. Filha ativa, dono do ouro e prata. Se você é filho adotivo, os filhos adotivos eles têm os mesmos direitos do filho biológico. Se você é filho adotivo do dono do ouro e da prata, não tem como você viver uma vida miserável. Tem alguma coisa errada. E aí o erro não está nele. O erro está em você. Em buscar o conhecimento. Em se aproximar dele. Em ser humilde. E obedecer. Em andar de contramão com o que ensina esse mundo. É entre você e ele. E então o povo queria vir até Jesus para receber cura, para receber libertação, para receber vida eterna. E Jesus continua nos dando isso. E Jesus, ele se compadecia da multidão. Eu confesso para vocês que eu tenho sido tomada por essa compaixão de Jesus pelo outro.
Porque quando eu olho pelo outro e vejo tanta capacidade no outro, e ele tem enterrado todo o seu talento por falta de conhecimento, é onde eu recebo força todos os dias para falar, para gravar os meus vídeos. Porque eu não posso me calar, porque eu experimento dessa vida. Mas precisa mudar aqui primeiro. E Jesus, ele se compadeceu da multidão, ele se compadecia da multidão, porque elas vivem como ovelha que não tem pastor. E quando ele terminou de ensinar a multidão, já tinha muito tempo que eles estavam ali, todo mundo estava com fome, e Jesus falou para os discípulos: olha, alimenta a multidão. A mente de Jesus não ficava pensando como eu vou fazer, quem vai fazer. Ele só dava ordem, ele só desejava, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o pai dele. E os discípulos falaram assim: Jesus, a gente vai ter que mandar eles embora para cada um comprar o que comer, porque a gente está aqui no deserto, está longe do mercado. Como que a gente vai dar de comer para esse povo? E mesmo se a gente estivesse perto do mercado, não ia ter dinheiro e não ia dar conta de comprar comida para todo mundo, que tinha mais de 6.000 pessoas ali. Porque eram só homens. Cadê? Foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então eu acho que tinha mais de 10.000 pessoas. Eu falei 6, mas deve que tinha mais de 10.000 pessoas nesse evento. Por quê? Se tinha quase 5.000 homens, se todos os homens estavam acompanhados de mulheres, e tinha crianças, se cada casal, naquela época os casais tinham muitos filhos, tinha ali 2, 3 filhos, então tinha uma média, eu estou fazendo uma média muito por baixo, uma média de 10.000 pessoas nesse evento, ouvindo Jesus. E Jesus queria alimentar todos. Na simplicidade de Jesus, Jesus disse, a fé de Jesus, dê comida para esse povo. E vamos ver o que aconteceu aqui. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, então assim, eles ficaram o dia todo ali, o povo já estava com fome. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e já a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Tem muito tempo que eles estão aqui conosco. Não podemos deixar que eles vão sem nós darmos de comer para ele. Jesus, ele não quer saciar só a fome da sua alma, porque a fome da alma deles já estavam saciada. A cura da enfermidade deles também já estava curada. Jesus já tinha curado eles. Jesus, ele quer satisfazer também os seus desejos carnais, a sua fome carnal. Jesus, ele quer suprir todas as suas necessidades, corpo, alma e espírito. Não tenha dúvida disso. Não permita que lancem dúvida no seu coração de que Jesus, ele cuida de você, corpo, alma e espírito. Ele tem abundância para você em todas as áreas da sua vida. Isso é vida abundante. Vida abundante, quando eu falo de vida abundante, eu estou falando das 11 áreas da sua vida. Sua vida familiar, sua vida conjugal, sua vida social. Precisamos abundar nas 11 áreas da nossa vida. E é isso que Jesus estava falando aqui. Não podemos deixar esse povo ir com fome. Nós vamos saciar a fome deles, porque Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia que o pai dele era o dono do ouro e da prata, Jesus acreditou em milagre, Jesus estava em implicação. E eles disseram, temos 5 pães e 2 peixes, era a única coisa que ele... Jesus, ele não precisa de muito. Eles aqui que vê o primeiro passo. Falando para você que está, para você ouvir depois no YouTube, vai me ouvir depois aqui no Instagram.
Jesus, ele não precisa de muito. Ele só precisa do que você tem. Se o que você tem é 5 pães e 2 peixes, ele pode multiplicar isso de tal forma que você consiga alimentar uma multidão de 10.000 pessoas. Não seja covarde. Não fique para si. Se você pensa que o que você tem é pouco, para você é pouco. Mas se você juntar com ele, se você fizer uma parceria com ele, ele faz esse pouco multiplicar, transbordar, 100 por 1. Plante a semente. Plante os 2 pães e os 5 peixes. Se é o que você tem hoje, plante hoje os 2 pães e os 5 peixes. E você vai ver o que Jesus faz. Ele alimenta as 10.000 pessoas com esse 5 pães e 2 peixes e ainda faz sobrar. Na matemática de Jesus sempre sobra, nunca falta. Na matemática de Jesus sempre transborda, nunca tem escassez. Não viva uma vida escassa, não é essa a vida que Jesus tem para você. E ele disse, trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, então vemos que com Jesus tudo é com ordem e com decência. Ele não deu alimento para aquela multidão toda alvoroçada fazendo... Não. Assente, acalme-se. Porque quando nós assentamos, nós acalmamos. Então Jesus disse, acalmem-se, assentem-se. Mandando que a multidão assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Acredito que cada discípulo tinha um cesto. Jesus fez com que cada pão daquele ali, ele partiu ele em pedaços pequenos, colocou no cesto e disse para os discípulos, levai-os à multidão. 5 pães. 12 discípulos não dava conta de carregar a quantidade de pão para alimentar 10.000 pessoas. Mas a partir do momento em que eles deram o primeiro passo, com aquele cesto vazio e que cada pessoa foi pegando, o pão não acabou, o peixe não acabou, e só foi multiplicando, e todos se alimentaram. E com certeza cada um comeu mais que um pão, comeu mais que um peixe, porque eles estavam famintos do dia inteiro. Aprendamos com Jesus. É a partir do seu primeiro passo, é a partir do pouco que você tem, que o milagre vai acontecer. Não espere estar pronto. Não espere ter para fazer, faça para ter. Porque a hora que você receber de Jesus, a hora que você der para Jesus o pouco que você tem, e que você receber a bênção dele sobre o pouco que você tem e que você começar a compartilhar, não vai faltar, só vai sobrar. E você vai perguntar de onde está vindo, não interessa. O que interessa é que você dê para ele o pouco que você tem, que você receba a bênção dele sobre o pouco que você tem e que você contribua o pouco que você tem. Porque o que é pouco para você, para outros talvez é muito. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Sacia-se quando come até encher. Né? Cheio, não mais, estou saciado, até me enfar, e comeu todos e saciaram-se. Mandaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos. Sobrou um cesto para cada discípulo, porque o trabalhador é digno do seu salário. Tire da sua mente essa escassez de que você não é merecedor de receber.
Se você fez, você é merecedor de receber o pagamento do seu salário. Jesus, ele diz isso. O trabalhador é digno do seu salário. Jesus, ele não fica devendo nada para ninguém. Quer prosperar? Quer prosperidade? Dê para os pobres. Ajuda os pobres. É uma forma de prosperarmos. Porque quando nós damos os pobres, quando nós ajudamos os pobres, nós emprestamos a Deus. Emprestar a Deus é melhor do que qualquer juro de qualquer bolsa de valor. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Então sobrou 12 cestos, um para cada discípulo. Jesus estava dizendo para eles: olha, acredite em mim, dê o pouco que vocês têm para mim, que vocês vão ver a minha provisão, a provisão do Pai. Jesus orou, não foi o Jesus homem que multiplicou os pães, foi o Jesus homem que buscou a graça do céu. Foi o favor de Deus. Foi o milagre de Deus. Por isso Jesus disse: se vocês acreditarem em mim, vocês podem fazer obras maiores do que eu. Porque hoje eu e você podemos rogar ao Pai, dar graças a Ele e pedir que Ele multiplique nosso pão. Mas precisamos doar o cesto para que haja a multiplicação. Se você não doa o que tem, com o que você não vai experimentar, porque é você que secar é ele, é entre ele, nunca você e nunca é entre ele só vocês dois. E sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das crianças e das mulheres. Por isso eu disse uma média de 10.000 pessoas, né? Mas aqui não fala a quantidade, só fala que tinha quase 5.000 homens, os homens e as crianças, as mulheres e as crianças. E geralmente mulher e criança é mais, né? É a maioria. Mas vamos lá. Jesus anda por cima do mar. E depois desse acontecimento, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para uma banda, enquanto despedia a multidão. Então, enquanto Jesus despedia a multidão, Jesus falou para os discípulos: olha, vocês estão cansados, podem ir na frente. Vão desfrutar, né, agora do cesto de pães de vocês, vão se alimentar, vocês são dignos do alimento, do salário de vocês. E os discípulos pegaram o barco e foram à frente. E Jesus depois não tinha barco para ir. E ele falou: então eu vou caminhando sobre o mar. Eu vou reinar aqui na natureza, na criação do meu Pai, na criação que eu mesmo criei com meu Pai. Jesus, ele se alegrou. Eu acredito que quão grande gratidão Jesus sentiu naquele momento ali. Jesus, ele se esvaziou tanto do homem que ele era, ele se encheu tanto de gratidão, de paz, de alegria, que ele conseguiu que o seu corpo... Tem um cálculo que as pessoas fazem de o porquê Jesus ter conseguido andar sobre as águas. Já fizeram esse cálculo, eu não sei falar para vocês. Mas Jesus, ele andou sobre as águas, porque ele conseguiu, é preciso o trabalho na mente, a mentalização ali, o esvaziar de si, toda a energia negativa, toda dúvida que temos, que carregamos, todo medo que carregamos, precisamos deixar tudo isso. E Jesus foi se alegrando e pensando: um dia fui eu que fiz isso aqui, foi eu que pus limite nesse mar, e foi andando sobre o mar. E quando os discípulos viram, os discípulos se apavoraram, falaram: é um fantasma. E Jesus, olhando para eles, falou: acalmem-se, animem-se, alegrem-se. Sou eu. E Pedro, eu gosto de Pedro. Pedro era ousado, Pedro era corajoso, Pedro era impetuoso. E Jesus gostava de Pedro, é tanto que Pedro foi, né? Jesus,
foi o líder da igreja. E Pedro falou assim, então se é o Senhor, permita que eu vá ter com o Senhor. E Jesus falou, vem. Quando você deseja algo do fundo do seu coração, Jesus ele só diz uma coisa para você. Vem. Faça. Jesus não deu um pulo lá dentro do barco e pegou Pedro e trouxe Pedro, não. Porque talvez você fique esperando que Deus faça isso com você. Ele só fala, vem. Precisou de Pedro ser tomado de uma fé inabalável, de abandonar todo o seu medo, de sentir uma gratidão tamanha por estar indo encontrar com o Mestre, porque Pedro amava Jesus. Que Pedro esqueceu de tudo que ele desceu nas águas e começou a andar. Quando Pedro, por isso eu disse que é preciso esvaziar de toda a humanidade e se encher de tudo que é espiritual, de toda energia positiva. E Pedro, quando ele desceu e que ele começou a andar sobre as águas, era o Pedro espiritual que estava ali. O Pedro carnal chegou. Porque somos corpo, alma e espírito. Conseguimos distinguir esses três. O Pedro espiritual chegou. O Pedro impetuoso, o Pedro medroso. Porque Pedro era medroso. Ele era corajoso, mas ele era medroso também. Ele tinha esse misto de sentimentos dentro dele. Porque ele ainda não tinha aprendido, né? Ele ainda não estava cheio com o Espírito Santo. Ele ainda não tinha exercido o domínio próprio. Pedro pegava uma lança e cortava a orelha do soldado. Pedro, né, ele não tinha domínio próprio, mas depois ele aprendeu. E aí Pedro, a hora que ele viu que ele estava andando sobre as águas, ele caiu em si. E ele teve medo. E ele começou a afundar. E aí Jesus veio e o salvou. Entraram no barco e a tempestade se acalmou. Você quer andar com Jesus sobre as águas? Não precisamos andar literalmente sobre o mar ali que afunda. Eu já tentei fazer isso. Quando eu estou no mar, eu fico pensando como seria andar sobre as águas. Mas não consegui me esvaziar de mim a tal ponto de conseguir andar sobre as águas. Toda vez que você entra, você afunda. Mas podemos andar sobre as águas da nossa vida, das nossas emoções. Podemos ter Ele sempre conosco. Podemos experimentar o sobrenatural que Ele tem para nós. A presença de Jesus é real em nós, através do Espírito Santo. A Bíblia é um livro que conta a história de homens e mulheres que andaram com Deus. Há uma média de 6, 7 mil anos. Os mesmos princípios que valiam para eles lá em Abraão, vale para nós hoje, aqui no século 21. O nosso Deus, ele não muda. A nossa cultura muda. O sistema desse mundo muda. Mas o nosso Deus, ele não muda. E ele disse assim, nesse livro: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Por isso, acima do ouro e da prata, busque o conhecimento desse livro. Aplique o conhecimento desse livro na sua vida. Porque esse livro tem os segredos para as 11 áreas da sua vida. O segredo de vida abundante para as 11 áreas da sua vida. Só depende de você. Se despertar para isso, desejar isso. E então eles entraram no barco, Pedro temeu, né? Quando ele caiu em si, ele teve medo e ele começou a afundar. E Jesus veio, o salvou e eles entraram no barco. E todos que estavam no barco o adoraram
dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Os homens glorificavam a Deus através das obras de Jesus, através dos resultados de Jesus. Jesus, ele agia como um filho de Deus na terra. Ele dizia isso para as pessoas. E por ele dizer isso para as pessoas, ele era considerado endemoniado. Ele era considerado como que blasfemando. Porque ele dizia que eu e o meu pai somos um. E quando eles diziam isso, os escribas falavam assim: esse homem blasfema. Como assim ele e o pai é um? Como assim ele dizer que é Deus? Precisamos aprender com Jesus, porque Jesus, ele foi exemplo de tudo para nós. Precisamos agir nesse mundo verdadeiramente como filhos de Deus. Precisamos dizer para as pessoas: olha, é o meu pai, isso daqui é do meu pai, o meu pai deu para mim reinar. Eu estou indo porque o meu pai me deu, eu sou filha dele, precisando. As pessoas vão nos criticar, elas vão pensar mal. Quem não conhece, quem não tem experiência com o Criador, sim. Mas elas anseiam em ver a nossa manifestação glorificando o nome do Pai. E eu glorifico o nome do Pai pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pelos meus resultados. É pelos meus resultados que o nome de Deus é glorificado, não é pelas minhas palavras. Então eles falaram: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda da terra, chegaram em Genezaré. E ali, quando eles souberam que Jesus estava ali, eles traziam de novo todos os endemoniados, todos os enfermos eram trazidos até Jesus, e Jesus curava a todos. O ministério de Jesus foi um ministério de 3 anos, foi um ministério muito intenso. Jesus, como homem, Jesus ele cansava, ele andava cansado. Por isso ele se retirava para ir para os montes, para orar, para buscar a força do Pai, para revigorar suas forças. A Bíblia diz assim que Deus, ele renova nossas forças como a da águia. Imagine uma pessoa ficar o dia todo ensinando no deserto, no mar, no barco, e sempre uma multidão sendo trazida até você, e toda a energia que Jesus tinha que dispor para aquelas pessoas, para amar aquelas pessoas, porque Jesus, ele se compadecia da multidão. A multidão era trazida para Jesus sem esperança, e eu imagino que o olhar de Jesus era o olhar mais amoroso. Era aquele olhar que quando as pessoas olhavam, elas se constrangiam de tanto amor. Que o nosso olhar para as pessoas seja um olhar de amor. Não um olhar de julgamento. Não um olhar de juízo. Mas que o nosso olhar seja como o olhar de Jesus, um olhar de compaixão, um olhar de amor, por vermos as vidas se perdendo, indo para o abismo, e por causa de timidez, por causa de negligência, por causa de vergonha, por causa de pensar o que o outro vai achar de mim, nós deixamos de fazer a vontade do Pai, de anunciar essa tão maravilhosa salvação. E mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da veste, e todos que os tocavam ficavam curados. Todos que tocaram Jesus receberam a cura. Não é diferente hoje. Todos nós que tocamos a veste de Jesus, que tocamos o coração de Jesus, que o aceitamos, que abrimos a porta do nosso coração, ele entra e faz morada em nós. E nós recebemos a cura física, a cura espiritual e a cura da nossa alma. A vida abundante para há uma vida abundante para vivermos ainda nesse mundo. Quando aceitamos o reino dos céus, experimentamos essa vida.
Mas é preciso buscar o conhecimento. É através do conhecimento, é o conhecimento que nos liberta. Façamos um excelente dia. Que esse dia seja um dia de desfrutarmos de tudo aquilo que o Criador fez para nós. Você do YouTube, não deixa de deixar o seu joinha, deixa o seu joinha, deixa um comentário aqui embaixo sobre a mensagem de hoje. Compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp. Vamos fazer com que essa mensagem cresça. Há uma mensagem de vida abundante, de vida mais do que vencedora. Esse mundo, futuro eterno, só depende de nós nos achegarmos a Ele, mudarmos a mentalidade. Faça esse dia, cuide do seu corpo, cuide da sua, do seu espírito e cumpra o propósito do Criador.